Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica The Twilight Zone. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Pô, Marcos, hoje a gente tá gravando, a gente grava adiantado, hoje é dia de Oscar, né? Final de temporada de The Last of Us, né? Coisas muito legais, né? Exatamente. Hoje é um dia que vai rolar bastante coisa interessante aí, mas não estamos falando disso nesse momento. Nesse momento estamos falando da série clássica de Além da Imaginação. Né? Mas a gente tem que falar mesmo sobre a série clássica Além da Imaginação, Marcos. Estou aqui pensando, né? Porque falar de Além da Imaginação, que é uma série tão famosa, né? E é tão chato ficar falando mal, né? De Além da Imaginação, poxa. Mas a gente já tinha preparado os nossos ouvintes para essa coisa de que na quinta temporada, especialmente, você tem algumas quebras de qualidade ali, por conta de uma série de fatores que nós comentamos aí ao longo do tempo, né? E, infelizmente, né, com roteiros que passaram pela mão do Rod Serling, alguns dos pontos mais baixos dessa temporada acontecem por causa de roteiros do Serling. O gás do cara tava mesmo no fim ali, já com a produção da Além da Imaginação. E eu acho que também a gente vai poder esclarecer para o público que a série ela foi inovadora em muitos aspectos, mas em alguns ela ficou presa também a ideias retrógradas do tempo dela. E esse é um episódio que ele tem, digamos assim, pedras de 2 toneladas de retrógradas amarradas no pé, né? É complicado, mas e também a gente tinha falado que o produtor que substituiu, né, que teve troca de produtor na segunda metade da série, o cara tinha o dedo podre, ele escolheu os piores roteiros, né? Juntou. Olha, eu não sei, inclusive eu assisti esse episódio, me fez refazer o pensamento sobre o episódio que já saiu, cara. Que é aquele episódio lá do Uncle, né? Uncle Simon. Porque eu acho, cara, assistindo esse episódio, que a série, o que ela tinha de inovador, ela também tinha alguns traços de um conservadorismo muito forte e de um machismo muito forte. Eu acho que isso daqui não passa pelo crivo de um roteirista do gabarito do Rod Serling e por uma equipe de produção sem ter muito machismo envolvido aqui, porque é uma história bem problemática que a gente vai falar hoje, que é chamada A Short Drink from a Certain Fountain. Um breve gole de um pequeno gole de uma certa fonte, não é? Esse episódio aqui é episódio 131 no geral da série, episódio 11 da temporada, e ele, olha, galera, ele foi osso de assistir. Em questões assim, eu sou feminista, né? Quem sabe, eu tenho muito orgulho disso, porra. Eu sou feminista, me aprendi a ser feminista, aprendi a reconhecer o machismo dentro das produções e ver problemas, né? Quando isso não é raciocinado. Vi um monte de resenha, cara. Uma única resenha aliás, parabéns pro cara, porque é um cara, até o site é My Life in the Shadow of the Twilight Zone. .blogspot.com, é um site todo em inglês, claro. É a pessoa que viu o problema que a gente viu aqui. E vamos falar sobre esses problemas que tem nesse episódio aqui. Certo. Eu queria só rapidinho também apontar, além do machismo e a misoginia galopantes que você tem nesse episódio, que para mim é o principal problema dele. Quando eu assisti eu fiquei chocado, né, com o quanto isso é escandaloso, além desse
elemento abominável, tem outros trocentos furos de roteiro. Quer dizer, ele já seria ruim se o roteiro fosse bem estruturado e tivesse traços machistas e misóginos. Já seria muito ruim. Ele ainda por cima sendo cheio de furos, aí fica pior ainda, né? Salva-se aí a qualidade da produção que continua. Você tem uma fotografia muito bem feita, você tem uma montagem muito bem feita, os atores estão se esforçando para levar a cabo os absurdos que tem em termos de diálogos, em termos de situações. Passou pelo setor de vai dar merda tranquilo esse episódio, né? Ninguém pegou, né? Tem um personagem aí que é o personagem do Dr. Raymond. Meu Deus do céu, mas a gente vai chegar lá, né? Não vamos adiantar, né? Mas assim, eu quero até deixar claro aqui, porque a gente tá falando mal do Serling. Mal assim, né? A gente tá criticando, porque as pessoas têm que entender uma coisa, isso é muito importante, até porque já me xingaram aqui, sabe? Quando eu critico algum personagem feminino mal escrito e tal, que eu vejo um roteiro tendencioso, machista, me criticaram, eu bloqueei o cara do grupo, saca? Vocês estão viajando na maionese. Você quer um podcast de pessoal de esquerda, eu sou feminista, entendeu? Então, claro que eu vou criticar, né, quando tiver parada errada. E assim, a gente está falando aqui do Serling, mas o episódio, a história é do Lewis Holtz, tá? E o Serling baseou o roteiro dele na história desse cara. Tem umas questões de direitos autorais, etc. aí que eu vou falar. O Marcos vai falar um pouco do diretor, dos atores, das atrizes, etc. Mas aí eu vou levantar aqui as questões dos direitos autorais, porque esse episódio é um dos que chamam de The Lost Five. Alguns episódios da série que entrou numa batalha judicial, que até hoje não foi totalmente esclarecido, então é interessante. Então, mas eu vou deixar primeiro o Marcos falar um pouco sobre a questão de diretor, atores e atrizes, e depois a gente levanta isso daí antes da gente começar a falar sobre o episódio em si. Tudo bem, Marcos? Sim. Esse episódio ele é dirigido pelo Bernard Girard. Eu acho que é o único episódio de Além da Imaginação que esse cara dirigiu. E ele é conhecido porque ele dirigiu a primeira temporada praticamente inteira de uma série chamada Rebound, nos anos 50. É uma antologia de contos policiais e de suspense, que ela ficou famosa não por causa da direção dele, mas porque ela foi o primeiro trabalho como ator do Lee Marvin. Essa série lançou o grande ator, que nós já falamos aqui, né, Lee Marvin, e por conta disso, né, a série ficou famosa, essa Rebound. É uma série que ela acabou não sendo reexibida na TV americana, não sei porquê, porque essas séries costumam ganhar, né, novas exibições, sobretudo depois da TV a cabo e tudo mais, mas a Rebound parece que ela ficou meio perdida ali no tempo, mas é muito elogiada na época. E esse cara, esse diretor, o Bernard Girard, dirigiu a primeira temporada inteira da série. Olha, caramba! Aí, fora isso, ele era um cara que ele também trabalhou bastante. Ele fez muitos episódios de uma outra série famosa dos anos 50, chamada O Lobo Solitário, que era um sujeito que ele era um cara que tinha grana e ele viajava pelo mundo resolvendo crimes e prendendo criminosos. Ele queria fazer o bem, o sujeito. Era um tipo de personagem que você tinha na TV de outras épocas, né? O cara que era bom sem um motivo muito específico. Ele só era um paladino da justiça. Que legal. Né? Enfim, ele tem bastante participações dirigindo os dramas televisionados, né? O Sunny Grey Theater, o Schlitz, House of Stars. A gente falou aqui, nem que seja rapidamente, de várias dessas antologias que eram dramas televisionados. Citamos aí o Playhouse 90, por exemplo, já falamos do Schlitz, House of Stars. Enfim, falamos deles. Tem uma que a gente nunca citou, mas eu gostaria de aproveitar que a gente está falando desse diretor, do Bernard Girard, para citar essa daqui. Você tinha uma série nos anos 50 chamada O. Henry Playhouse. Ele dirigiu 14 episódios dessa série. Essa série era o seguinte: você tem o grande contista, um dos maiores contistas da língua inglesa, que é o O. Henry. E essa série ela era toda adaptada de contos desse grande escritor O. Henry. Olha. E o nosso amigo
também, o Bernard Girard, ele dirigiu 14 episódios dessa série. Enfim, boa parte da série foi dirigida por ele. E essa série era importante, ela tinha também gente famosa no elenco, como por exemplo Ernest Borgnine, John Carradine. Eles participaram de episódios dessa série. É uma série muito importante e que acabou sendo um marco na carreira desse diretor também. E fora isso, ele fez episódios do Alfred Hitchcock Apresenta, Alfred Hitchcock Hour. Ele fez muita coisa de policial também, que eu não vou citar tudo porque é uma carreira longa que o cara teve, e de muitas e muitas séries, mas eu acho que essas são assim as mais importantes. E infelizmente, Além da Imaginação, como a gente falou, foi um episódio só, e é esse episódio que não é lá, né? Aquilo tudo. Outro cara que a gente poderia citar, essa série, nesse episódio, sempre tem uma estrela, né? E a estrela desse episódio é claro que é o Patrick O'Neal, um grande ator americano. Sim. E com uma carreira bem longa, não vai dar para falar de tudo da carreira do cara. O cara tem muitas dezenas e dezenas e dezenas de participações na televisão em séries de todos os gêneros possíveis. Ele era uma cara muito comum na TV americana entre os anos 50 e os anos 80. E também é um cara importante no cinema ali dos anos 60, 70. E aí, só para citar rapidamente, ele era a figurinha fácil também dos teatros televisionados. Ele estava no Kraft Television, no Shillits Playhouse of Stars, no Goodyear Television, Playhouse 90. Ele teve participação, né? Ele foi protagonista também nos anos 50 de uma série que passava na TV brasileira, o Dick e a Duquesa. Você lembra daquela atriz Hazel Curti? Sim. Que fazia os filmes do Roger Corman? Ela era uma grande estrela, Hazel Curti. Uma atriz inglesa. E esse personagem aí, o Dick e a Duquesa, a Duquesa era a Hazel Curti, uma duquesa inglesa. Ela casava com um americano que era um investigador de particular, um investigador de polícia, assim, um detetive particular. Legal. E a família dela era contra. Primeiro porque o cara era pobre. Segundo porque o cara se envolvia em investigação policial. Legal, né? Interessante. Eu nunca vi, fiquei curiosa. E aí a série, né, se tratava um pouco disso. Foi uma série de sucesso na época, é uma série bacana mesmo, né? Ele ainda participa nos anos 60 da série Quinta Dimensão. O The Outer Limits, né? 64. Isso. Episódio Wolf 359, né? Todo ator de TV participar da série The Outer Limits é marco na carreira da pessoa, porque essa série foi muito importante, tanto quanto Além da Imaginação, né? No cinema, ele participa do filme A Primeira Vitória do Otto Preminger, que é um filme de guerra. Você lembra do filme Sublime Loucura, que o Sean Connery, ele é um poeta excêntrico e que todas as mulheres se apaixonam por ele, e ele vai se tratar com um psiquiatra. Esse psiquiatra é o Patrick O'Neal. E a mulher do Patrick O'Neal se apaixona pelo Sean Connery, óbvio, né, também. E o filme passou muito na televisão brasileira, o Sublime Loucura, e é um filme divertido. Ele tá no filme A Defesa do Castelo, que é um filme de guerra do Sidney Pollack. Também é outro filme importante dele. E nos anos 70, ele tá em séries policiais, como Thriller, FBI, Ruas de São Francisco. E, para finalizar a carreira dele, ele é o Capitão Adams, daquele famoso filme que lançou o Steven Seagal, o Força em Alerta, que o Steven Seagal é o cozinheiro. Que filme legal, eu lembro dele na época, assistindo VHS. É o cozinheiro lá do trem do exército americano, lá do trem de elite, lá dos soldados de elite, que é atacado pelos terroristas liderados pelo Tommy Lee Jones, e o cozinheiro salva todo mundo e mata os terroristas todos, o cozinheiro que é o Steven Seagal. Tu esqueceu uma coisa importante, que eu ia falar agora, que ele participa de Night Gallery, né? Sim, ele tem no episódio legal, de Night Gallery. A Fear of Spiders, né? Que é um episódio que o pessoal fala legal, porque ele participou com o Rod Serling de novo, lá em 71, né? Isso. E é isso, assim, um resumo da carreira dele, né? Do Patrick O'Neal. Outro destaque do elenco, claro, é a Ruta Lee, a atriz aí que faz a Flora Gordon. E ela começou na TV ali nos anos 50 em séries como Dragnet, por exemplo, aquela famosa série policial. Ela tá no Science Fiction Theater, que é aquela importante série
a primeira grande série de ficção científica da TV americana, né, nos anos 50. Ela está no Alfred Hitchcock Apresenta. No cinema, ela está no Cinderela em Paris, por exemplo. Olha. Uhum. Ela está no filme do Billy Wilder, Testemunha de Acusação, que é um filme importantíssimo, né? Depois aí, nos anos 60, ela está em séries policiais como Mike Hammer, a série do Homem com a Câmera, que a gente falou, que é a série que tinha o Charles Bronson. Uhum. Ela aparece em diversos teledramas, entre eles o Sunny Great Theater, mas e outros também. Fez algumas séries de policial nos anos 60, tipo Cheyenne, Gunsmoke. Ela tá no filme O Revólver é Minha Lei, de 63, um outro filme famoso. E ela participa mais pra frente aí de séries como, por exemplo, Ilha da Fantasia, Show da Lucy, vários episódios dessas séries. E ela também era uma atriz que fazia vozes para desenho animado. Ela participou bastante de Scooby-Doo, por exemplo, e dos Smurfs. Então era uma atriz assim que ela era, né, multitarefa. Será que ela era Smurfette no original? Não era Smurfette. Ela fazia vozes adicionais, né, em vários desenhos. Tem de vozerio, essas coisas, né? Trabalhava em estúdio de dublagem, né? E o Walter Brooke, né? Que faz o Dr. Raymond Gordon. Esse daí tu deu uma pesquisada. Eu sei que esse cara, ele participou. Vocês recordam, quem tá acompanhando a gente, lá na 3ª temporada, daquele episódio lá, o The Jungle, né? Quem lembra? Que é o cara que ele faz ali. É um episódio também meio preconceituoso, né? Onde ele não gosta que a esposa é muito supersticiosa, mas no final de contas ele acaba sendo vítima, né, dessas coisas que ele achava que eram superstição e tal. E dizem que ele também ele participou muito na série do Incrível Hulk, né? Ele era o Dr. Mark Foster. Ele tem várias participações aí na série do Incrível Hulk. Ele começa nos anos 50, ele tá em as antologias de teledrama, ele tá em várias. Ele começa ali mesmo, né, na TV, nos teledramas. Aí ele tá naquele filme que é uma delícia, de 55, o filme do Byron Haskin. Ele é o protagonista do filme, A Conquista do Espaço, que é um daqueles famosos filmes de ficção científica e corrida espacial dos anos 50 que eu adoro. Muita gente não gosta, acha tosco, mas eu gosto demais desse filme. Então, quem não viu, até inclusive recomendo A Conquista do Espaço do Byron Haskin, de 55, o filme mais inverossímil que você possa imaginar de viagem espacial, mas é muito divertido. Legal, ele tá no Buck Rogers também, né? Tá no Buck Rogers. Ele tá, por exemplo, esse diretor, ele trabalhou com ele naquele filme A Fúria dos Homens Maus, que é um faroeste, com esse diretor, o Bernard Girard. Ele também participou do A Primeira Noite de um Homem, Fazendo uma Ponta, Tora, aquele famoso filme sobre o ataque a Pearl Harbor, Fazendo uma Ponta também. Você citou o Incrível Hulk. Ele também está em séries como As Panteras. Ele está naquele filme que passou na televisão. Você vai lembrar, Angélica, As Incríveis Aventuras do Ônibus Atômico, lembra? Nossa, sim. Que, para quem tem a idade da gente, talvez vai lembrar que o pessoal tá tentando lançar um ônibus movido à energia atômica, e a empresa de petróleo contrata um pessoal para tentar sabotar esse ônibus, que ele vai cruzar os Estados Unidos para provar que você pode ter combustível nuclear em vez de combustível fóssil. Enfim, o filme é absurdo, engraçado, enfim. E esse cara também, ele andou se enveredando aí pelos filmes B. Nos anos 70, você tinha uma profusão de vampiros no cinema e na TV. Era vampiro saindo pelo ladrão. É incontável a quantidade de filmes de vampiro feito para TV americana, por exemplo. Se você tentar, você não consegue ver tudo. E uma dessas séries de filmes de vampiros era a série do Conde Orga, que era um conde da Hungria que vinha para os Estados Unidos para morder pescoço das pessoas, né? Qualquer semelhança com o Conde Drácula é mera coincidência. Uns filmes que, assim, de qualidade muito duvidosa, mas ele está também, o nosso amigo Walter Brooke está na série de filmes do Conde Orga. Enfim, é um resumo da carreira dele. É legal, bastante coisa, né? A gente acaba até trazendo bastante conteúdo
para um episódio que vocês veem que a gente não gosta, né? Não quer dizer que porque a gente não gosta do episódio a gente não, né? A gente não se dedica a pesquisar, trazer informação, né? Coisa que muita gente não faz, viu? Mas eu queria até aproveitar, não sei se eu posso fazer isso nesse momento, para comentar contigo essa questão de direitos autorais, né? Eu não sei se a gente já falou sobre isso, a gente já gravou tantos podcasts, a gente tá na 5ª temporada, que, cara, alguns episódios entraram em litígio, a Cayuga foi acusada diversas vezes de plágio, e ficou uma briga judicial imensa. Isso fez com que depois, alguns episódios, principalmente 5 episódios, só voltaram à circulação, ou seja, para poder entrar nas coleções, etc., em 84. Imagina, um episódio que a gente gravou, por exemplo, a gente falou isso quando falou de Miniature, né? Que é aquele episódio lindo lá do cara que ele se apaixona ali por uma personagem numa casa de bonecas e tal, né? Tem um outro episódio também chamado Sounds and Silence. Então, são episódios 5 episódios, inclusive esse daqui, ele entrou nessa coisa aí, entendeu? Alguns caras, alguns autores vieram a abrir um processo de plágio contra a Cayuga. E são episódios todos que o Serling baseou o roteiro em histórias inéditas de alguns roteiristas, né? Ou alguns outros escritores. Que se vocês lembram, vamos, né, fazer a máquina do tempo voltar aqui, a gente comenta lá na 1ª temporada que a Cayuga, muito assim pela emoção e tal, de estar com uma produção, e o Serling roteirista, né, um cara que já tinha um cara muito premiado nos roteiros, ele queria trazer os roteiristas para a Cayuga, para poder apresentar o trabalho dessas pessoas, e eles recebiam muitos roteiros, eles aceitavam os roteiros, só que isso daí mais para frente deu um rolo, né, eles pararam de fazer isso, e começou a gente a falar que, esse roteiro é meu, fulano me roubou, a Cayuga tá aí televisionando coisas que eu fiz, e virou uma confusão danada, entendeu? Ou seja, alguns episódios como esse aqui acabaram ficando fora do ar, assim, de circulação, né? Dos direitos de circulação, voltou em 84, ou seja, né, ganharam a causa. E o escritor, né, que ele é muito famoso, gente, é um livro em inglês, é o Mark Scott Sickry, né? Ele fala que tudo, inclusive nesse processo, por algum motivo, até hoje é meio... não é claro, entendeu? Não foi divulgado para o público e tal, mas de qualquer maneira, quando esse episódio voltou ao ar, ele foi liberado, ele ser televisionado, o próprio Patrick O'Neill apresentou o episódio. Isso é interessante na televisão, entendeu? Só que aí ele estava bem mais velho, né? E tal, e aí sim ele estava velho, porque nesse episódio aqui ele é envelhecido. Mas aí quando ele apresentou, ele tá realmente com cara de velho, né? E sem precisar usar maquiagem. Então, deu pra saber se a maquiagem tinha acertado ou não, né? É verdade. E uma outra curiosidade antes da gente começar, que pra vocês verem como é que são as coisas, né? Uma curiosidade é que, tipo, ele, no episódio aqui, é como se fosse um cara muito idoso, ele tá envelhecido. E na vida real, cara, é um cara que era só 4 anos mais velho que ela. Só isso. Entendeu? Então eles quase pareavam em idade, né? Como eu falei, episódio cheio de problemas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bora então, depois da vinheta de apoio, a gente começa a falar então sobre esse episódio, né? Que é um pequeno gole de uma certa fonte. Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que nosso equipamento ele é muito rudimentar, e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes
e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é o computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, o Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. E aí, hoje é a sua vez, né? Da última vez fui eu que fiz a sinopse. Você quer fazer as honras, por gentileza? De falar sobre o episódio, o que acontece pra gente poder comentar? Sim, o nosso episódio se centra num personagem chamado Raymond Gordon. Ele é um sujeito rico, e já de uma certa idade, né? E ele é casado com uma moça chamada Flora, 40 anos mais nova do que ele. E eles vivem um casamento assim em que ela perdeu o interesse nele, né? E ele já está envelhecido, adoentado e tudo mais, e eles não conseguem mais interagir como casal. E ele tem o irmão dele, o Raymond, é um cara que é médico e também faz pesquisas com drogas, com medicamentos. E ele está fazendo uma pesquisa de um medicamento que ele consegue gerar retrocesso na sua idade. Ele consegue fazer você retroceder, você rejuvenescer. Está sendo testado ainda em animais. E o nosso querido amigo Raymond convence o irmão de que a única maneira de salvar o casamento dele é que ele use essa fórmula para conseguir rejuvenescer e poder reconquistar a esposa dele. E será que o irmão vai concordar? E se ele concordar, o que pode acontecer caso o Raymond tome essa droga que ainda não foi plenamente testada? Pois é isso aí, né? Você até contou assim, você contou e não parece ter problema nenhum, né? Parece uma história de ficção científica, né? E tal, né? Cara, mas a história é muito problemática, gente, porque você tem esse personagem aí, que é o Harmon, né? Que, assim, Rod Serling tá falando assim na introdução. Nossa, 50 anos, um homem desesperado submeteu-se a uma perigosa experiência e tal. Então você vê aqui que quando entra esse personagem com uma cara cansada, todo maquiado, né? Ele até lembra um pouquinho aquele personagem lá do Felicidade Não Se Compra, né? Aquele ator, não é qual é o nome dele? Ele é a cara dele, me lembrou muito. James Stewart, né? Então ele lembra um James Stewart em Felicidade Não Se Compra, né? Com aquela expressão. Mas aí ele entra cansado e você tem a mulher ali, você começa com música. Episódio até, não sei se é a questão, depois houve algum corte na abertura, ele tem uma abertura meio estranha, abrupta, né? E tem ela dançando e tal, fazendo as piruetas e tal, ela toda, né, ativa, super ativa e tal, e chega o cara super cansado, né? O Harmon, né, e tal, já tá dando a entender que, nossa, a mulher tá super a 220 volts e o cara tá ali cansadão, já chegou meio para baixo, né? Em todos os sentidos, né? Aliás, eu achei muito interessante que o pessoal comenta, e nós comentamos, viu, quando falamos de Perchance to Dream, tem uma cena muito erótica lá, que é interpretada pela personagem Maya, The Cat Girl, né? Que ela dança e seduz, né? No sonho, que por sinal é o episódio que inspira a Hora do Pesadelo, né? Aqui tem a cena nesse episódio que dizem que é uma das cenas mais eróticas que tem em toda a série. Que é a Ruta Lee, quando ela chega o marido ali super cansado, né? Meio para baixo, e ela pega, tá seduzindo ele, dançando e tal. Uma hora ela abraça ele, ela passa a língua pelos lábios. E é uma cena muito erótica, né? E tal, para mostrar que ela tá muito afim dele, entendeu?
só que ele fala que tá cansado e tal, e tudo, e você vê que, na real, entendeu, que ele não tá lá muito afim, dá a entender que ele não tem muito o ritmo dela, né? Os dois estão em sintonias totalmente diferentes, né? E, claro, eles acabam se desentendendo por causa disso, né? Você vê que o casamento deles está meio no limite, assim. E ela é interpretada pela Ruta Lee, essa personagem, como uma femme fatale também, né? Tem isso, né? É uma coisa meio no ar femme fatale, que você vê que tem aquela música e tal, e uma mulher meio destruidora, né? Eu sempre achei esse negócio aí uma coisa muito machista também, na real, zona, assim, nos filmes. Por mais que eu entenda a questão estética e tudo como é interessante, você vê que é uma maneira de enxergar a mulher que não é uma maneira muito legal, né, no final de contas. Mas aquela é pintada meio como uma personagem, né, meio... que ela pressiona ele mais do que deveria, né, Marcos? Exatamente, só que tem uma coisa que é meio assim... Tem um certo... o tempo todo, o olhar que o episódio tem para essa personagem é um olhar de um julgamento muito severo. Mas ela quer sair, ela quer se divertir, ela dá a entender também que ela quer... ela quer dar uns pega nele. Que ela quer dar uns pega nele. E assim, ele não consegue corresponder por ele estar velho, doente, fraco e sem condições. E aí parece que o fato dela se sentir contrariada, dela querer viver, dela querer ter o direito de ter prazer na vida dela, né? Que ela é uma vadia, né? Por isso. Isso, né? Que ela teria que tipo, aceitar cuidar dele, virar uma cuidadora dele, aceitar quietinha e ficar quietinha do lado dele porque é casada com ele ou porque ele a sustenta. E esse elan de vida dela, que ela tem, até por ser bem mais jovem e tudo mais, é pintado como traço de futilidade, como traço de maldade, de egoísmo, de falta de consideração e empatia para com o marido, como se ela tivesse que viver em função desse marido que, por estar velho, doente, não consegue mais acompanhar. O que não é problema dela também, não é nem problema nem culpa dela o fato de que o cara quis casar com uma mulher 40 anos mais jovem, né? Ficou velho, ficou doente. E para piorar essa situação, né? Esse olhar de julgamento muito ferrenho em cima dessa personagem é amplificado pela presença do irmão dele, do Raymond. A gente não falou dele ainda. O Raymond, que vai aparecer, que ele chama o irmão para conversar sobre os problemas do casamento dele, sobre o fato de que ele sente que a esposa não o ama mais. Mas como você mesma falou, né, a gente fica nessa questão, ela tá de saco cheio dele, ela não o ama mais, mas ela em vários momentos, ela tenta fazer com que ele se anime também em relação a ela, e parece que ele não se anima também, né? Assim, então, cara, é só dela, né? Na real, é que esse problema nessa história é que pintam esse cara como uma vítima dela, entendeu? Sendo que ele escolheu estar com ela, entendeu? Como as pessoas escolhem estar juntas, às vezes, num casamento, falar, não tá dando certo, vamos cada um ficar pro nosso lado. Agora, ele quer estar com uma moça mais jovem, entendeu? Ele espera o quê dela, né? Eu lembro que quando a gente comentou sobre o episódio lá do Uncle Simon, eu achei um episódio muito cruel com aquela personagem. E eu tô começando agora, vendo esse episódio aqui, pensando que, na real, talvez eles achassem que devessem punir aquela personagem, entendeu? Que ela era interesseira, que ela merecia sofrer, sabe? Porque é a única coisa que desculparia existir um episódio como esse na série. Que se eu tivesse que fazer um top 10 de piores episódios da série todinha, esse aqui ia ser quase top 1, cara. É horrível, porque, como você falou, vai entrar esse personagem aí, que é o irmão dele. O irmão dele é um cientista, né, que no original dizem que queriam colocar um médico, mas aí pediram para mudar no roteiro e tal, que não pode, porque imagina um médico fazendo um procedimento como esse. Tô com todo o respeito, né, mas foda-se, porque um cientista também não pode fazer essa espécie de procedimento, né? Exatamente. Não é assim, você tá fazendo um teste em macaco, em rato, aí teu irmão tem um problema, porque o Raymond, irmão do Harmon, ele tá fazendo um soro da juventude, né? E tal, e aí ele começa a implorar pro irmão dele, fala assim, nossa, meu irmão, você precisa testar em mim, que eu tô desesperado. Aí o irmão dele fala, não posso fazer algo assim,
não é assim que funciona, não pode fazer testes em humanos e tal. E ele dá a entender mais pra frente, irmão dele, que ele tá prestes a se jogar, né, do prédio. Ou seja, o cara é um cara deprimido, que ele precisa de apoio psicológico, de ajuda psicológica. Essa mulher, ela não tá nem vendo o que ele tá querendo fazer. Entendeu? Que quando o Raymond tá conversando com o irmão, ela foi dormir, saca? Ela não tá mais lá. Mas você vê que o Raymond, o irmão dele, cientista, ele odeia ela. Ele acha ela uma interesseira, ele acha que ela não vale nada e tal. Ela é pintada da pior maneira possível, essa personagem. E ele acha que o Harmon é infeliz por causa dela, porque aí já vem que a gente tem que aceitar que o Harmon, milionário, né, pegou e casou com essa mulher 40 anos mais nova porque a amava loucamente, não é porque estava interessado no corpo dela, né? Ela tá interessada no dinheiro dele, mas ele não estava interessado na aparência dela. É uma troca, né? As pessoas, enquanto as pessoas não entenderem isso, entendeu? Porque a sociedade é machista e o machismo é estrutural. Enquanto a sociedade não entender que o velho tá querendo uma mina jovem para poder explorar o corpo dela e tentar, de certa maneira, sentir a juventude de novo também perto de si, a troca vai ser uma moça jovem que vai querer seu dinheiro, não reclame. Sim. Entendeu? Só que se você pensar que ela, em determinados momentos, ela tenta seduzi-lo, sinal que de alguma forma ela ainda tem algum interesse nele. Senão ela jamais tentaria, falaria, faço questão de não seduzi-lo, ao contrário. Ele é que não aceita a própria velhice. Ele podia não ter o aceita... Ricardão, né? Ela de repente arrumava o Ricardão e volta e meia ia dar uns tchum com o Ricardão. E ia deixar o Harmon em paz, né? Isso, mas o fato dele ele não aceita a própria velhice, ele que se sente incapaz porque envelheceu e porque tá ficando doente, é ele que ele que não aceita a própria condição dele, não é ela que o torna, porque ela não fez ele ficar velho, né? Enfim, sim. E esse ódio, porque se o Harmon, e detalhe, o Harmon que poderia ter escolhido estar com uma esposa da idade dele. Ele que não escolheu isso. Então o cara odeia a personagem da Flora por causa de escolhas que o próprio irmão fez. É um episódio muito machista, entendeu? Ele fala, nossa, você arrumou essa mulher que ela é toda jovem, lindinha, mas ela não se submete ao que você quer fazer. Ela quer, por acaso, ainda dançar, curtir contigo, viajar, fazer tudo isso? Poxa, que mulher é essa? Que mulher é essa que se arrumou, meu? Você tem que arrumar uma mulher que obedeça às suas ordens. Então, é um episódio muito machista. Se é pra ela ficar em casa... se ele precisa de alguém pra trocar a fralda dele, ele precisa de uma enfermeira, não precisa de uma esposa. Nossa, né? A gente vai chegar lá, mas cara, o negócio porque não é questão geriátrica não aqui, né? Porque a questão da fralda vai ser até uma questão que é a questão chave do episódio, né? Porque ele vai, claro, o Harmon vai tentar se matar, ou ele dá a entender que quer se matar, aí o irmão vai lá e fala, pelo amor de Deus, irmão, não faz isso, né? E tal, eu vou trazer, então, não mostra ele fazendo o procedimento, né, e tal, eu vou trazer pra você e tal, e aí depois já mostra ele fazendo, né, a injeção, e olha, a esposa dele em nenhum momento tá em cena, em nenhum momento ele avisou pra ela que ia fazer isso, entendeu, ele, sabe, em nenhum momento ele deu qualquer chance dela tentar, inclusive, demover ele de fazer isso, já que era um procedimento experimental, né. Sim, aí outra coisa, ele chega pro cara... Por isso que eu falo, esse roteiro ele é cheio de furos até o nível da estratosfera. Porque aí primeiro o irmão pede pra ele a fórmula, ele fala, não, de jeito nenhum, não posso, tem as regras, tem os protocolos, não posso, imagina. E outra coisa, você pode se transformar, você pode morrer, você pode virar um vegetal, você pode ter N efeitos colaterais. Isso aqui foi testado apenas, não, é uma coisa até que ele fala assim, em vidas, em formas básicas de vida, formas bem básicas, como por exemplo ratos e macacos. Eu falei, gente, quando que isso aí é uma forma básica de vida? Básica de vida é uma ameba. Isso aí super é um vertebrado superior. Não todos os cientistas usam, né? Então, imagina. Quando? E aí... O cara não tem nem embasamento para escrever roteiro sobre ciências, né? Ele deveria ter falado com um cientista ou com um médico, né? Sim, e mesmo assim, né? Apesar disso, há diferenças óbvias, muito grandes, fisiológicas entre ratos e macacos e seres humanos. Então, claro que experiências que dão certo com um podem não dar com outro, né? Mas ele
põe essas barreiras e daqui a pouco ele aceita. Ele aceita quebrar todas as regras da ética médica, da ética da pesquisa científica, tudo, e começa falando não, mas depois de 2, 3 argumentos ali do irmão, ele quebra todas as regras que o cientista poderia quebrar. O cara faz chantagem emocional, fala que vai na inteira que vai se matar e tudo, sabe? Pior. Ele resolve quebrar as regras, né? Expor o irmão dele ao perigo, por um desejo do irmão dele que ele não deveria ter cedido, e ainda fala, olha, mas se acontecer alguma coisa com você, eu vou culpar a ela e ela vai pagar. Ela ela nem foi consultada. Nossa, é absurdo isso. Ai, você tá fazendo isso, mas a culpa é dela, tá? Não é sua, é dela, tá? Meu, é pelo amor de Deus. Que homem é esse que tudo que ele não responde pelos atos dele, tudo em relação a ele é culpa do fato dele não tá bem no casamento com a esposa. Todos os problemas dele psicológicos, todos os problemas dele de autoaceitação, de negação de que a idade tá chegando, a chantagem emocional que ele faz com o irmão para poder tomar um soro para ser jovem de novo, né? Tudo culpa dela. É tudo culpa dela, porque ela é mulher, então a culpa é dela, vai, culpa é dela. E sabe o que é engraçado? Esse roteiro é de um ator que é um ator de vaudeville, sabe? Lou Holtz, é um cara importante, né, e tal. Então seria um momento que se é um ótimo roteiro, você vai estudar o cara que fez o roteiro, a carreira dele. Mas eu não sinto vontade de fazer isso, né? Porque não tem sentido. É um roteiro muito ruim. Entendeu? Muito ruim. O cara, pelo amor de Deus. É que nem você falou, ele é cheio de buraco, ele é cheio de problema. Não, eu ia só te falar, esse Lou Holtz, ele é um cara também que ele era um cara que era ator, ele tem pouquíssimas participações como ator, ele tem pouquíssimas participações também como roteirista, ele tem aí um ou outro episódio de televisão que ele escreveu, então ele tem pouca passagem pelo audiovisual, na verdade, né? Verdade, ele tem mais relevância enquanto talvez um ator de vaudeville, né, e tal. Mas o caso é que vai ter o tratamento, então, do Harmon, né, aí vai passar o dia, no outro dia, quando o Harmon acorda, o irmão já tá ali também, aí ele tá mais jovem. Mas ele tá assim, a juventude é colocada, até porque é um episódio em preto e branco, é de uma maneira bem discreta até, inteligente, né? Tem menos branco no cabelo dele, tem menos rugas na face. E ele olha, ele tá muito mais feliz, né? E tal, e ele já tá muito contente, inclusive ele chama a esposa, né? Fala, olha, tá dando certo, né? E aí que vão revelar pra ela, tá dando certo o quê? O que tá acontecendo? Ela não sabe, né? O irmão dele tá ali olhando pra ela, claro que quando chegou ele já foi grosso com ela e ela grossa com ele, né? Porque eu também faria a mesma coisa, né? Se o cara é um babaca, né? Você não sabe, né? Mas é assim, de qualquer maneira, ela tá lá e tudo, se servindo no bar e tal. O Harmon tá lá tomando banho. Quando ele sai, eles têm essa descoberta e ele já sai todo feliz, né? Todo contente. Fala, caramba, né? Tá felicíssimo, que começa a falar que vai viajar com ela e tal. Olha, o nome dela é Flora, né? Fala, Flora, eu vou viajar contigo, a gente vai poder fazer várias coisas. E ela tá super feliz. É isso, sabe o que me deixa mais brava? Ela tá feliz por estar com ele, de perceber que na verdade ele vai ter mais, ele tá com mais ânimo, mais vontade de fazer coisas com ela, entendeu? Ela fica muito contente. Ela fala assim, vamos sair, vamos viajar, vou poder levar você aqui, vou levar você lá e tal, e ela tá contente, né? O irmão tava meio preocupado, mas vê que o irmão tá bem. Aí quando ele entra pro quarto, que aí depois ele dá um berro, e aí que a coisa vai degringolando, né? É bem rápido isso, inclusive, no episódio, né, Marcos? Exatamente. Ele tinha dado aquela rejuvenescida, e aí a Flora o vê e se anima, né? E fala, nossa, ele... é mais um ponto que eu acho o quanto essa personagem ela é mal escrita de uma maneira muito torta, porque no fim, na verdade, ela não gosta dele, ela gosta da juventude, ela gosta mas se ela já deixou de gostar dele, o fato dele rejuvenescer não ia fazer ela voltar a gostar. Quando você desgosta de uma pessoa, ela voltar a ficar jovem não mudaria isso, né? Tem outras pessoas jovens no mundo pra você gostar. Você não ia voltar, né? E assim, você tem vários filmes sobre isso, né? Que de maridos e mulheres, filmes de suspense, de assassinato, que quando a pessoa tá doente e melhora, acaba sendo assassinado.
Entendeu? Que quando você não gosta mesmo. Isso. Então eu acho que também até as motivações dela são mal escritas, né, e tal, Isso. né? Esse negócio dela. Eu até encarei isso daí, que eu achei, pô, legal, sinal que ela quer fazer uma coisa com ele, né? Não é só por ele ser jovem, é muito por ser ele. Gente jovem no mundo tá cheio, que a gente falou. Ela podia arrumar outro cara. Ela podia estar com o Ricardão dela aí, tranquila, aí só ficando ali com o Harmon e tal, e com outro cara, né, pra que ela quisesse nas necessidades que ela claramente demonstra ter, né, em relação a ele. Pô. Exatamente. Só que aí ele rapidamente ele acaba envelhecendo mais, rejuvenescendo mais ainda, mais uns 10, 20 anos, né? E aí eles começam, ele e o irmão começam a fazer as contas na cabeça, né? Falando, peraí, em 1 hora eu rejuvenesci 30 anos. Se essa velocidade se mantiver, daqui a 2 horas eu vou estar onde? Né? Diz que tiraram uma cena, foi cortada uma cena dele com 12 anos, né? Que aí depois, quando ele aparece novamente, que já é pro finalzão do episódio, ele já é um bebê, né, cara? Isso. Mas diz que eles tiraram o menino de 12 anos e tal, que teria a imagem dele, o Harmon, com 12 anos. Porque essa história é isso, cara, é um Benjamin Button do mal, entendeu? Essa história aqui. Então você... O irmão... Quando ele começa esse processo de começar a rejuvenescer mais rápido ainda, o irmão, que é cientista, não move uma palha. Ele se limita a trancar o cara no quarto. Nossa, né? É bizarro, é muito estranho. Aí, né? quando finalmente o Harmon volta a ser um bebê, o irmão dele vira pra Flora e fala o seguinte, ponto, agora ele vai parar de rejuvenescer e vai voltar a envelhecer normalmente. Eu só tenho uma pergunta pra você. E de onde que ele tirou isso? De onde que ele tirou essa informação? Se ele fala pro cara desde o início, antes de dar a fórmula, não dá pra saber o que vai acontecer com você. Se não dá pra saber, ele já não sabia que o cara ia rejuvenescer até virar um bebê, ele já não sabia disso, senão acho que ele não teria dado essa fórmula. Como é que ele deduz que aí o cara vai passar a envelhecer normalmente? Ele pode ir diminuindo até sumir. Né? É isso. Ou ele pode começar a envelhecer rápido de novo. O cara não sabe, mas ele sai dando uma certeza pro personagem da esposa do cara. Ele tirou essa certeza da onde? Nossa, e cara, ele é muito sem noção. E aí começa, pra piorar, isso aí começa a parte do episódio que é o horror mesmo. Porque ele resolve tratar ela como culpada disso tudo. Entendeu? Sim. E falar, se você tentar fugir, se você tentar fazer qualquer coisa, entendeu? Você não vai ter direito a nada do meu irmão. E aí depois, isso é tudo desmontável. Eu adoro isso daí, que tudo que ele fala é desmontável. Tanto ela pode sumir, deixar esse bebê em algum lugar e depois, saca, dá como desaparecido o marido, o dinheiro volta tudo pra ela. 2, ele não vai poder falar nada, porque senão a carreira dele já era. Não, entendeu? Porque ele fez a coisa errada. Por exemplo, é tudo cheio de fúria. Se ela não... Isso, ele dá a entender que ela vai ser obrigada a criar aquele bebê como uma mãe para poder... Uma punição, né? Como uma punição, como se isso fosse uma punição, né? Porque em vez de ela aproveitar a vida como ela queria, que ela até tem direito, diga-se de passagem, né? Porque ela não pariu aquela criança, né? Não, e tratando a mulher, a maternidade da mulher como um destino biológico, como uma punição, entendeu? Ela é punida por ser mulher. Se isso não te faz desgostar do episódio, não sei o que faria, cara. Porque como é que tu chega a falar assim, olha, teu marido virou um bebê, agora você vai cuidar. Se você não cuidar, a culpa é minha. Do que eu fiz junto com ele, sem falar nada pra você. Se por um acaso você não cuidar, você não vai ter direito a nada. Porra. E ele pretenderia, por exemplo, para tirar o direito dela, ele pretenderia chegar pro juiz, por exemplo, e falar, olha, ela não tem direito à herança porque eu transformei meu irmão de 80 anos num bebê e agora ela não quer criá-lo. Ele vai falar isso pro juiz. Por um passe de mágica que eu fiz ele voltar. O juiz vai olhar pra cara dele e vai falar, olha, por enquanto eu vou te internar numa clínica psiquiátrica, tá, o doutor? Não, isso for verdade, Raymond, ele não perde o direito de né, porque se o cara é um cientista e tal, e fez uma coisa ilegal, vai preso de qualquer jeito, isso. Meu. E por que ela seria obrigada a cuidar do bebê? Mesmo que uma corte aceitasse que o cara usou uma fórmula que fez o cara voltar a ser um bebê, qual precedente legal existe de que a mulher de um cara que é um homem adulto virou um bebê seria obrigada a criá-lo como se fosse a mãe dele? Isso não existe. Isso é totalmente... E ainda mais ele achando que isso seria uma punição pra ela, sendo que o culpado disso é ele.
o Dr. Raymond é que é o culpado dessa situação. Enfim, é um negócio completamente... Para chegar a essa conclusão, que esses personagens chegam só guiados por um machismo... Essa história é totalmente baseado no... Porque a história original é do Scott Fitzgerald, né? Do Benjamin Button, né? Só que sim, é totalmente torpe, né? Como é que ela foi encarada nessa história aqui. Porque se tu for ver, até a mesma trajetória, se parece muito a trajetória. Mas é muito diferente como é tratado aqui. E é nem falando assim que não há problemas na história do Scott Fitzgerald, né? E tal, já que a mulher no final tem que cuidar do homem, né? O homem que se torna um bebê, né? Sabe qual seria um bom final para esse episódio? Ela toda arrumada, pronta para viajar, com tudo certo, chegando pro Dr. Raymond, dando o bebê no colo dele, falando, pode criar aí que agora eu vou curtir a minha vida com o dinheiro que o meu marido me deixou, e você faz o seguinte, vai tentar provar para os tribunais que esse daí é o Harmon. Tchau. Ele acha que a palavra dele é a lei, né? Pra falar alto com ela e tudo, né? O jeito como ele trata ela, aquele final horrível. E detalhe, a gente não tá nem querendo dizer que a personagem, nossa, que santinha, que... Não, mesmo que ela seja uma pessoa meio interesseira e tal, mas eu acho que é que nem a gente tava conversando sobre o Uncle Simon. Cara, é uma troca, bicho. Você é um velho que precisa de alguém pra cuidar dele, que acha que por algum motivo, porque tem uma sobrinha ali cuidando dele, pode humilhar ela 24 horas por dia. Não, exato. E ela, claro, se tá interessada no dinheiro dele, tá tendo que aturar ele, que é um merda. Entendeu? Então, se você quer uma pessoa madura e tal, que te encontra em você outros valores, primeiro tente arrumar alguém na sua idade, né? Talvez isso ajude um pouquinho. Mas isso daí é um retrato de uma masculinidade tóxica, isso aí. Do homem achar que ele não envelhece. A sociedade... É só você ver como é que o cinema encara isso daí. Um monte de Liam Neeson, Tom Cruise. É uns caras tudo de 60 anos. Aí tu vai ver personagem, o par romântico do cara nos filmes, é umas minas de 20 anos, 25 anos, podia ser filha dos caras, entendeu? É só você parar 2 segundos e olhar qualquer filme de ação. Você vai ver que é uns caras muito mais velhos, com umas minas muito mais jovens, porque a sociedade não encara isso daí, normalizou isso daí, né? Aí tu vê um retrato de uma mulher estando mais jovem com um cara, ela automaticamente já vai ser chamada de vadia pra baixo, né? Exatamente. E assim, tenta pintar. O episódio tenta pintar ela como a vilã e o Dr. Raymond como o herói, sendo que o vilão, pra mim, dessa história é o Dr. Raymond, com certeza. Ele é um sujeitinho que, assim, moralmente, tudo que ele faz é questionável, sabe? Ela ser interesseira, se for o caso, e perder o interesse pelo marido porque o marido tá idoso e não pode corresponder ao que ela quer da vida, isso não é crime. Agora o que o Dr. Raymond faz é um crime gravíssimo, diga-se passagem, né? É um crime grave mesmo, né? Não importa se tem a questão do irmão pensando em se matar, ele tem que levar o irmão pro psiquiatra, pro psicólogo, não não fazer um experimento, né? Que pode inclusive acabar com a vida do irmão, né? E a gente não sabe, né? Diga-se passagem. Embora ele tenha dito que ele vai envelhecer normalmente a partir daí, a gente não sabe o que ainda pode acontecer com esse cara, né? É uma história que, olha, com certeza a continuação dessa história seria ela deixando o bebê com o irmão, falando assim, pode cuidar que tu que fez essa merda aí, vou ficar aqui só esperando aqui, vou dar como ele desaparecido, entendeu? Vou acabar recebendo sim o dinheiro dele, e tu que cuide aí, porque tu não vai poder fazer nada contra mim. Entendeu? Simples assim, né? É o tipo de história que se desmonta em 2 segundos. Simples assim. Né? Exato. Não, e tu imagina o seguinte, aí, assim, ela ia ficar criando o cara, né? Trocando fralda dele, sendo mãe dele, pra quando um belo dia eles chegarem próximos em idade. Meio Benjamin Button, só tem um momento que eles pareiam de idade, né? Ele e ela, uma hora ele começa bem velho, aí depois vira o Brad Pitt todo gostosão, né? E tal, até que um momento eles ficam juntos, e aí depois ele vai virar bebê de novo, né? Só que aí já é aquela fantasia, né? E tal, outra coisa, né? Aqui a mulher, nossa, tem que ser punida, né? Porque ele é cocota, porque ela gosta de dançar, porque ela gosta... Meu, é bizarro, assim, é uma época... Não à toa, né? Quando eu fico pensando aqui, a gente tá aqui já nos anos 60, em The Twilight Zone, né? Mas vocês lembram dessas séries aí, aquela série lá do cara publicitário, qual que é o nome dela lá do... Mad Men. Mad Men, né? Aquela série Mad Men
e tal, que é uma série que até pra eu assistir essa série tava sendo difícil, porque é tanto machismo exacerbado na série, e o Rod Serling, ele é fruto dessa época aí, cara, né? Nos anos 50, anos 60, nos Estados Unidos era isso, entendeu? A mulher sendo um joguete, né? A mulher enfeite, a mulher que se não é a mulherzinha dona de casa, sabe? É dona de casa perfeita e tal, é uma mulher que não vale nada, né? Mulher da vida, né? Então, é um machismo terrível, né? E digo mais, eu digo que a gente já falou demais sobre esse episódio aqui, já estamos aqui quase 1 hora, e ele não merece isso tudo não, né? Ele merece pelos atores e tal, mas ele é um episódio de The Twilight Zone a se esquecer, com certeza. There is a fifth dimension. Beyond that which is known to man. It is a dimension vast as space. E aí, vamos rapidinho, porque já ultrapassamos o tempo aqui, falar sobre alguma coisa interessante para o pessoal assistir. Nesse sentido, você preparou alguma coisa? Eu vou. É meio óbvio, né? Mas eu vou. Você até citou esse filme, O Curioso Caso de Benjamin Button. É um filme do David Fincher. É um filme que dentro da filmografia do Fincher é um filme menor, eu acho, pelo menos, está longe de ser um dos melhores dele. Mas, de qualquer maneira, é o David Fincher adaptando um conto do Scott Fitzgerald, que é um escritor importante, né? Então, no mínimo, a gente vai gerar uma curiosidade da gente ver o que saiu daí. E tem o Brad Pitt e a Cate Blanchett nos papéis principais, que são um ator e uma atriz que também, claro, a gente sempre quer ver o que eles estão aprontando, né? Então é um filme interessante. Eu não diria que é um filme excelente, nem é um dos melhores filmes desse diretor, mas vale a pena dar uma conferida. Ele é infinitamente melhor do que esse episódio que a gente está comentando, isso, com certeza, né? Pois é. Bem melhor mesmo, com toda certeza, né? Tem um grande elenco, tem a Julia Ormond, que eu gosto tanto, né, e tal. O Mahershala Ali, né, que é um elenco do caramba, né? O filme é um bom filme, eu preciso rever esse filme, viu? Porque ele é de 2009, eu lembro que ele fez maior sucesso, né? A gente tá gravando hoje aqui no dia do Oscar, foi indicado uma cacetada de prêmio, né? E tal, ganhou maquiagem, ganhou design de produção, efeitos visuais. Mas olha só, você vê, né, que é um filme que nem todo mundo lembra muito desse filme. Ele não é tão revisto assim, né? Eu lembro que eu gostei muito do quadrinho também, lembra? Isso é um quadrinho, uma época muito legal, que até era distribuído nas escolas. Eu achei muito fascinante, havia comentado até num podcast com os amigos. Mas eu gosto bastante, viu? Certo. E você, o que você trouxe para recomendar? Olha, eu vou de Stephen King, né? Porque quem lembra, né? Tem aquela fase lá de Stephen King nas minisséries para televisão, né? E tem essa minissérie aí dos anos 90 dele, que é Golden Years, né? A gente tá falando de juventude, né, e tal, e a gente tem uma história aqui de um cara, que é o Harlan Williams, nessa minissérie, que ele é um zelador, um cara idoso e tal, e tem uma explosão, ele trabalha ali num laboratório ultra secreto, né, nos Estados Unidos, né, e ele acaba lá sofrendo nessa explosão, só que ele descobre que está rejuvenescendo, né. Só que ele acaba sendo perseguido, porque aí o governo vai atrás dele e tal. É meio Arquivo X, né? E tal. O Stephen King era uma vibe bem Arquivo X e tal. E tem um grande elenco também. Tem a Felicity Huffman, né? Que quem lembra dela do Desperate Housewives, né? E um elenco fodão, assim, que vale a pena. E claro, eu acho que quase ninguém fala dele, mas o Kate, tem um nome estranhíssimo, é Kate Sarabatka. Ele é ótimo com Harlan Williams e é engraçada a maquiagem e a música é sensacional. Vai ser a minha escolha para fechamento do episódio aqui também, inclusive. Que é Golden Years, né? A abertura é do David Bowie, né? Com a música Golden Years. Opa, aí sim, hein? Muito bom, né? Então já entreguei qualquer música do final para vocês e pra gente poder se encaminhar para os finalmente. Eu acho que é engraçado, a gente acaba demorando mais falando de coisas que a gente não gosta, hein? Mas é porque a gente quer explicar também, né? Por que a gente não gosta, né? E tal. E a gente se separa, a gente tenta encontrar elementos que façam o episódio ser importante, porque assim, é fácil você pegar e jogar algo no lixo e falar, nossa, que horror, que porcaria, lixo.
né? Mas, porra, tem uma parte de gente envolvida, diretor legal, elenco legal, fotógrafo interessante, produtor meia boca, mas não foi totalmente legal. Mas você vê roteiro, então nem se fala, né? Mas, cara, então tem muita gente trabalhando, né? Mesmo o negócio não dando muito certo e sendo com uma temática bem problemática, que não passaria pelo crivo, né? De hoje, né? Com certeza, numa dessas revisões de The Twilight Zone, né? Mas chegando aqui aos finalmente, eu quero, claro, primeiramente agradecer quem acompanhou a gente aqui nesse difícil episódio. Comenta com a gente, tá? Se você assistir, vai ficar episódio aí dentro da publicação. O que vocês acharam? Tá bom? E por favor, entra aí na nossa campanha, no link da nossa campanha. Nós estamos aí já conseguindo comprar peças para o PC. Sim, agora decidimos que é melhor a gente ir comprando as peças separadamente, que a gente consegue fazer com isso um trabalho até bem melhor do que a gente comprar um notebook ali, já todo montadinho e tal. Às vezes com uma vida útil mais curta, né? Então meu amigo Alan Bispo me ajudou. A listagem tá toda aí, gente, dentro dos links aí do Apoia-se e tal. Só você ir até lá embaixo. Até coloquei uma fotinha do Superman, né? Aquele ator do Superman bonitão, né? Que ele monta PC, desmonta PC. Aí eu coloquei no link da lista do Alan. Então se você por acaso, às vezes a pessoa não quer ajudar na doação com valor em grana, mas você quer doar peças, a gente também aceita, viu? Doação de peças e tal, tá a listagem todinha lá. Então, de qualquer maneira, a grana que o pessoal está doando, que está ajudando no Apoia-se, no Padrim ou por Pix, saibam vocês que nós estamos já providenciando as peças, tá? Então, nossa, vai sair, gente, com toda a força, e tomara que saia logo esse computador. E a gente principalmente agradece, né, Marcos, também, porque a gente pede, mas a gente também tem que ser grato, né? Muita gente ajudando, estendendo a mão pra gente, né? Exatamente, o apoio das pessoas tem sido fundamental, ajuda bastante, as pessoas têm sido muito generosas. Muito generosas, muito obrigado, tá? Tá todo mundo que doou aí a mais de R$10, está na lista para poder ter o sorteio, que sim, a gente já providenciou uma foto, porque a gente parece que esse quadro é fantasma, né? Mas a gente já tem aí mandou escanear, não mandamos enquadrar ainda, mas vamos mandar. Tá, então, mas a gente já escaneou e vamos colocar dentro desta publicação aqui já o escaneamento da imagem. Depois vai ficar linda com a moldura, é só vocês acompanharem, tá? Mas a gente já está providenciando e mais para frente a gente vai também pensar em outras coisas para também fazer um agrado para quem está apoiando a gente, né? A gente sabe que você apoia, muito porque você gosta do que a gente faz, você gosta do nosso trabalho e a gente é muito grato de todo o coração. Mas a gente também quer poder agradecer a vocês, né? Não dá para agradecer a todos de uma vez só, né? Que nem às vezes o pessoal manda presente e tal. A gente não tem esse recurso, muito pelo contrário. Mas a gente pode fazer a arte. O Marcos faz umas ilustrações maravilhosas e a gente pode, né? Tentar estar sempre fazendo um sorteio para a galera que nos apoia, tá bom? Então é isso, né, Marcos? A gente vem finalizando aqui. Por favor, sigam-me lá na Twitch, que agora eu estou com um programa toda terça-feira falando sobre a série Hannibal. O Marcos está comigo na quinta-feira falando sobre Caô Crimes, que são falsos crimes, que a gente sorteia alguns elementos do crime na hora e tem que bolar histórias. É uma coisa muito legal. Então é só procurar a gente terça e quinta, sempre às 9 horas da noite, que nós estamos lá na Twitch, fazendo um programa legal, exclusivo para Twitch e tal, que você pode interagir com a gente ao vivo, tá? Então a gente deixa aqui um beijo, um abraço e toca para vocês então o maravilhoso David Bowie, cara, com Golden Years, tá bom? Opa, fiquem bem. Beijinho, tchau, tchau. Taking you nowhere. Angel, come up, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come up, baby. There's my baby lost, that's all.
opening doors and pulling some strings. Angel, come love the baby. Then walk luck and you looked in time. Never looked up, walk tall, act fine. Come love the baby. I'll stick with you, baby, for 1,000 years. Nothing's gonna touch you in these golden years. Golden years, golden. Come love the baby. Some of these days and it won't be long. Gonna drive back down where you once belonged. In the back of a dream car, 20 foot long. Don't cry, my sweet, don't break my heart. Doing all right, you've gotta get smart. Wish upon day, I believe, oh Lord.